Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos salvar, palavra que é poderosa para nos conduzir e palavra que é poderosa para transformar a nossa maneira de pensar. Vamos lá? Vamos para mais uma conversa, para mais uma breve reflexão? Irmãos, quero pedir perdão. Talvez vocês escutem aí ao fundo. Os vizinhos aqui hoje estão em festa, estão bastante assim, assanhadinhos. Então, se houver algum grito, alguma coisa, não se assustem, tá? Eu vou continuar a ministração independente de qualquer coisa. Peço vocês também que se mantenham no espírito, porque a finalidade da palavra é essa: alimentar a nossa alma. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, vamos para nossa breve reflexão, e o texto hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quero ler com vocês a partir do verso 14, uma história bastante interessante para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala assim, ó: quando Paulo e Barnabé ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e voltem-se para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram grande dificuldade para impedir que o povo lhe oferecesse sacrifício. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto de contextualizar bem rapidamente. O livro de Atos é o livro da transição, da ponte entre Jesus Cristo e nós, através desses homens que são considerados os mártires. A semente da igreja, entregaram a sua própria vida por amor às almas, por amor a Jesus Cristo, para que o amor chegasse até nós e tivéssemos e pudéssemos hoje, por meio da palavra de Deus, experimentar esse novo e vivo caminho, que começa justamente no nosso arrependimento e termina com a boa promessa, as boas novas, o evangelho de Jesus que muda a vida. Aqui Paulo estava enfrentando um momento atípico. Ele e Barnabé chegaram em Listra e Derbe, e ali encontraram um homem, estavam ministrando a palavra, encontraram um homem que tinha os pés paralisados. E Paulo, olhando para aquele homem, vindo que ele tem fé, fala: levante e ande. E aquele homem levantou. Aquele lugar era um lugar totalmente idólatra, que eles adoravam aqueles deuses gregos, Zeus, entre outros, que nós sabemos aí o nome, Afrodite, que nós vimos nos filmes da sessão da tarde. E eles até confundiram Paulo justamente com Zeus, a partir do momento que eles fizeram aquele milagre. E o momento que eu li mostra justamente a tentativa de Paulo impedir, porque eles queriam oferecer sacrifícios, queriam adorar a homens. E muitas vezes nos encontramos nessa situação, não é verdade? Sei que é uma palavra um pouco dura, mas devemos tomar cuidado com isso, irmãos. Ela traz uns ensinamentos bastante peculiares e eu gostaria de aplicá-lo para a nossa vida. Vamos lá, diz assim, ó: quando Paulo e Barnabé ouviram o que havia acontecido, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. Irmãos, a atitude de Paulo e Barnabé mostra exatamente como é o coração deles, manso e humilde, como do mestre. Rasgar a roupa era um sinal de humilhação, um sinal que demonstrava justamente humilhação diante do povo. Por quê, irmãos? Eles estavam ali só na condição de mensageiro, na condição de representantes de Deus. E não é porque que nós carregamos uma essência preciosa que devamos empinar a charrete ou devemos empinar o nariz. Não, irmãos. Não podemos nos mover por elogios. Humildade e coragem sempre. Eu quero repetir, não devemos nos mover pelos elogios. Meus irmãos, humildade e coragem devem estar sempre. E automaticamente, a partir do momento que decidimos prestar serviço para Deus, irmão, independente de qualquer esfera, seja como pregador em cima do altar, cantando, ou mesmo através do seu testemunho,
atrairá pessoas e atrairá atenção. Atrairá atenção. Uma coisa que um homem ou uma mulher de Deus vai ter que lidar muito é com a atenção. E isso pode embriagar, sabe? Nós podemos nos deixar embriagar pelo som dos aplausos. Então, não se mova por elogios, humildade e coragem sempre. Romanos 12:3, Paulo fala: como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmo, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Nem mais, irmãos, e nem menos. Perceba que eles se atiraram no meio do povo porque eles se consideravam tão necessitados da graça como eles, irmão. Se jogaram no meio do povo. É uma atitude de quem entende que está ali para ajudar e para estender a mão e não para dominar. Vemos muito isso hoje em dia, principalmente, meu irmão, no meio eclesiástico. Precisamos tomar cuidado com pastores, com líderes dominadores. Isso não pode, de fato, acontecer entre nós. E nós não podemos nos deixar ser dominados e também querer dominar a partir do momento que Deus nos concedeu um pouco de poder. Quer conhecer uma pessoa, irmão? Dá poder para ela. Quer conhecer uma pessoa, irmã? Dá poder para ela. Você vai ver logo o que tem no coração dela. E a palavra continua falando assim, ó: amigos, e na versão original esses amigos significa homens. Ele fala assim, ó: por que estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Percebe, irmão? Gritaram para quê? Para que eles parassem com aquilo, para que Deus entendesse que eles estavam rejeitando a oferta e também para que eles vissem e ensinassem um povo por uma dura exortação. Se manter pequeno é uma escolha pessoal. Eu quero repetir, se manter pequeno é uma escolha pessoal. Irmãos, isso pode ser aplicado para todas as esferas, inclusive na área dos relacionamentos. Eu sei que quando eu caracterizo, por exemplo, uma natureza, como por exemplo a feminina, que eu vou falar aqui agora, as mulheres, por exemplo, elas estão acostumadas, principalmente quando ela é muito provida, muito dotada de muita beleza, uma mulher bonita. Nós vemos isso ali quando Abraão, ele chega para visitar ali o Egito, depois que houve uma grande fome, ele com medo entrega a sua mulher falando que ela é irmã, deixando ela à mercê dos homens, porque ele sabia que ela chamaria atenção. E uma mulher bonita de fato chama atenção. E uma mulher que é bonita e narcisista, normalmente ela vai dominar os homens e colocar eles debaixo dos seus pés, usar da sua beleza, usar do seu poder, daquilo que constrói, justamente para construir aquilo que alimenta o ego dela. Mas tudo que alimenta o nosso ego é prejudicial para a nossa espiritualidade. Eu quero falar, tudo que alimenta o nosso ego é prejudicial para a nossa espiritualidade. O nosso ego, ele deve morrer. João 3,30, que é necessário que ele cresça e que eu diminua, são palavras do profeta João Batista. Precisamos entender isso, irmão. Por quê? Porque a graça de Deus só se manifesta aos humildes. Olha o que o autor Tiago... Irmãos, eu estou usando o exemplo das mulheres, mas tem homens que são assim também, eu sei. Tem empresários que usam do seu poder para dominar as pessoas com menos dinheiro. Eu estou falando numa questão de poder, estou usando um exemplo para vocês entenderem de forma prática aquilo que é. E isso de fato acontece sim no universo feminino, mas não estou querendo aqui ofender ninguém e nem ser pejorativo, é algo que nós percebemos. Olha, Tiago 4, versículo 6, palavras do apóstolo Tiago à igreja ali que estava na Ásia Menor, e ele pega e diz o seguinte, fala assim, ó: mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Igual o Paulo e Barnabé estavam usando da graça ali naquele momento, resistindo, irmão. Um ato de resistência. Parem, somos homens. Por quê, irmão? Porque podem se embriagar. Ele fala, como dizem as escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso. E a cortesia da queda, meu irmão, é a soberba. A cortesia da soberba, meu irmão, é a queda. A soberba, ela precede a ruína e a queda. O livro de Provérbios nos traz isso. Então, se manter pequeno sempre vai ser uma escolha pessoal. Olha, eles mostram claramente para que eles estavam ali. Olha o que eles falam. Ó, somos homens como vocês. Aí eles falam, viemos lhe anunciar as boas novas, ou seja, as promessas, as boas notícias, para que abandonem essas coisas. E ele ainda fala, sem valor, e voltem-se, ou seja, arrependam-se para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Irmão,
O propósito do Evangelho, e eles estavam ali claramente relatando isso, é sempre estabelecer o governo de Deus, irmão. Sempre estabelecer o governo de Deus. Perceba que eles usam o termo Deus vivo. É um Deus que age, que se movimenta. Eles usam vários elementos e vários fatores determinantes para mostrar para eles que existe um Deus acima do céu, que existe um céu que domina, que existe um céu que está acima do ser humano, que existe um Deus que está no controle de tudo e de todos. Olha o que ele fala: fez os céus, a terra, o mar e tudo que nela há. Porque quando nós olhamos para as questões do tempo, quando olhamos para essa imensidão desse céu azul, não podemos, meu irmão, ficar sem pensar que há um autor para toda essa criação. Eu fico pensando que um ateu, ele deve fazer muita força para ser ateu, meu irmão. Por quê? Porque ele tem fé demais. Fé em quê? Fé em crer que Deus não existe. Por quê? Porque Deus, segundo a palavra de Deus, ele tem 3 características primordiais que são inerentes à sua personalidade. Ele é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Onipotente, tem poder sobre todas as coisas. E onipresente, está presente em todos os tempos, passado, presente e futuro, e em todos os lugares. E é por isso que eu falo isso. Vamos pegar, por exemplo, só a questão da onisciência, da onipresença. Para um ateu saber que Deus não existe, ele precisa estar em todos os lugares, em todos os tempos, ao mesmo tempo, para falar que Deus não estava lá, agindo naquele momento. Então ele se torna Deus, e maior do que Deus. Então a fé dele, principalmente na soberba de pensar isso, é muito grande. E o propósito do Evangelho é esse, irmão, é justamente estabelecer o governo de Deus. Olha o que palavras do próprio Senhor Jesus, quero ler com vocês, Mateus capítulo 18, versículo 3. A palavra diz o seguinte: depois disse: se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino de Deus. Se tornarem, se voltarem, são todas palavras que indicam arrependimento. E por que crianças, irmãos? Uma criança depende de Deus. Uma criança depende do seu pai. Uma criança obedece e teoricamente é totalmente submissa. Ela sabe que o pai cuida, ela sabe que o pai é que alimenta e que todas as coisas vêm do pai. O pai se coloca como provedor e como tutor. Ele indica o caminho, ele ensina tudo. E é justamente isso, essa mensagem do Senhor Jesus. Logicamente, um filho, uma criança, um pequenino de Deus, ele é evoluído e maduro, pensa como um homem, mas diante de Deus como criança. E todos somos pequeninos, todos somos crianças diante de Deus, irmãos. Todos estamos aqui para ser cuidados pela essa graça maravilhosa. Todos estamos aqui no mesmo tamanho. Olha, Paulo continua falando e ele diz assim, no passado ele permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos. Eu gosto dessa parte, irmão, por quê? Porque ele usa nações como o mundo inteiro. Porque agora o evangelho estava sendo pregado pros gentios, espalhando e chegando até nós. O conhecimento do Deus vivo e qual era a vontade dele? Que nós nos submetêssemos ao senhorio do seu Filho e conhecêssemos a superioridade do Filho, Jesus Cristo. João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para quê? Para que nós voltemos justamente a ele e para que possamos encontrar plenitude de vida. Mas o começo do ensino, meu irmão, é evidenciado até mesmo na nossa ignorância. O começo do ensino, ele é evidenciado e comprovado pelas nossas próprias escolhas, quando ainda não sabíamos escolher, quando ainda não os conhecíamos. Por quê? A natureza humana, eu tenho falado bastante disso, a natureza adâmica, o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, os nossos maus desejos, toda a escolha que é feita fora da independência, fora do governo, o autogoverno, sabe, a autodependência, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é justamente isso, a questão do orgulho, ela é fadada ao fracasso, ela é fadada a caminhos de morte. Com certeza encontraremos, por quê? Mas o começo do ensino é evidenciado ali. Por quê? Porque valorizamos Jesus Cristo, irmãos. Porque nós vamos valorizar aquilo que é bom
quando de fato experimentarmos o que é ruim. Por exemplo, damos valor justamente nos dias de verão, quando passamos pelo inverno. E damos valor no inverno e dormir com uma cobertinha mais gostosinha assim, quando passamos por um sol escaldante. Só se dá valor à presença quando contemplamos a ausência. Tem muita gente que tem vivido isso, principalmente depois desses tempos de pandemia, começaram a entender a falta que um abraço faz. Eu quero repetir, começaram a entender a falta que um abraço faz. Mas eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer que essa mensagem vai de encontro, que tudo que você passou, tudo que você vivenciou, está fazendo e contribuindo para que a sua alma venha reluzir. Tudo que nós vivemos e sentindo serviu somente para nos lapidar, para que cheguemos a um lugar por meio de Jesus Cristo com a mente calma, com a mente tranquila e o coração calmo, alma calma e mente tranquila. Quero repetir, coração calmo e mente tranquila, alma calma e mente tranquila. Somente Jesus Cristo pode nos dar isso. E olha, isso é evidenciado justamente na nossa ignorância, e por isso foi uma permissão de Deus. Para quê? Porque para que nós pudéssemos chegar até Ele. Olha o que ele fala no livro da sabedoria. Quero ler com vocês Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Isso é verdadeiro e fiel, irmão, isso que eu vou ler. Olha, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, porque traduz o melhor. Fala assim, ó: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Todos os caminhos diante do homem, irmão, lhe parecem bom, lhe parecem bem, parece que vai dar certo, parece que é legal. Essa namorada que eu escolhi agora vai bombar, vamos casar e construir uma família. Mas fui eu que escolhi, vai dar ruim. Esse emprego agora vai me tirar, não vai deixar eu ir na igreja de domingo, aí eu vou ganhar dinheiro. Morte. Olha, eu comecei a ouvir um cara, comecei a ouvir uma mulher na internet, mas não tem nada de Bíblia lá, mas ele me dá uns conselhos bons, irmão. Vai dar morte. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo continua falando assim, ó, olha o que ele fala assim, ó: no passado ele permitiu, mas nunca deixou as evidências de sua existência e de sua bondade. Ele nunca deixou, meu irmão, nós órfãos. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. E eu gosto da questão que ele coloca aqui, chuva, irmão, porque é uma evidência da bondade de Deus. Sem água não existe vida. Eu quero repetir, sem água não existe vida. O ciclo natural da água, do estado sólido para o estado líquido, para depois o estado gasoso, se transformando nas nuvens do céu, é a maior evidência de que Deus existe. Ninguém controla o tempo. Ninguém tem poder sobre as condições climáticas. Esses dias aqui em Uberlândia choveu 10 dias direto, irmão, como se tivéssemos conta-gotas assim. Eu olhei pro irmão Aurélio lá da academia, eu falei assim, irmão Aurélio, ele gosta, né? Ele sabe que eu sou cristão. Eu falei assim, irmão Aurélio, olha para essa chuva aí. Ele falou, tô olhando as. Eu falei assim, quem é que controla para pingar de conta-gota dessa forma? Ele deu uma risada para mim com o coração mais bom. E nós vemos, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, as chuvas sem parar. Eu tenho uma opinião, mas eu prefiro não emiti-la sobre isso, irmão, porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para pregar a palavra e não para dar opiniões pessoais. E talvez a minha opinião pessoal talvez nem seja verdade. E entendendo isso, entendendo essa questão, irmão, nós podemos perceber que Ele sempre esteve lá, cuidando de nós, em todo o processo, nos amando no nosso passado, nos momentos das nossas escolhas ruins, nos conduzindo até o momento em que o nosso coração estivesse quebrantado, pronto para ouvir e aceitar, e principalmente receber a palavra poderosa no nosso coração, para que assim pudéssemos ter justamente disposição de seguir os seus preceitos, as suas leis, que conduzem em vida, nos submetendo a um processo que por muitas vezes é duro, mas que nos leva a uma versão muito melhorada de nós mesmos, de glória em glória, de fé em fé, mais parecidos com o Mestre. Ele sempre esteve lá. Eu gosto de João, capítulo 9, versículo 1.
Ali fala justamente de um homem cego de nascença, o milagre do homem cego de nascença. E como ele começa aquele milagre, fala justamente como ele sempre esteve de olho no olho. Fala assim, ó, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E é ali que ele se declara um homem, que ele se declara a luz do mundo. O cego fala justamente daquele que até sabe o caminho que deve andar, mas não consegue enxergar. Ele até conhece a verdade, mas não consegue enxergar o seu próximo passo. E talvez ele não consiga enxergar o caminho que anda. Pode estar até entregando a verdade, mas ainda está cego para a realidade, para a circunstância, para onde vai caminhar. Sabe que existe um caminho, mas não consegue enxergar ele. E aquele ali era cego de nascença, e Jesus passando já o via, quando ainda ele era cego. Quando ainda ele estava na dificuldade, quando ainda ele tinha uma deficiência, mesmo que seja de nascença. O Senhor Jesus chega a falar que isso é para a glória de Deus. Os discípulos perguntam, mestre, quem pecou, o pai ou a mãe dele? Ele fala, nenhum nem outro. Essa doença se manifestou para que houvesse a glória de Deus. Então talvez o que vocês tenham vivido, meu irmão, seja para a glória de Deus, mas saiba que durante todo o seu processo, eu tive essa experiência, eu tive a percepção de que ele sempre esteve lá. E agora para terminar, porque ele fala, ele lhes, apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir o povo que lhe oferecesse sacrifícios. Eles ofereciam sacrifícios aos deuses deles. E o que é o sacrifício, irmão? É um presente a uma divindade. É algo que nos custa. É algo que nos dá o direito, como se nós pudéssemos comprar. Quando nós vamos numa loja que pagamos preço por uma roupa, podemos levar. E essa é a grande diferença dos sacrifícios a Deus, porque nós não podemos comprar ele. O sacrifício de fato é uma verdade. Nós vemos Abraão querendo comprar um túmulo para sua esposa e as pessoas querendo dar para ele em Gênesis capítulo 25 ou 26, se eu não me engano. Nós vemos Davi querendo oferecer sacrifício a Deus e ele podendo usar da sua autoridade como rei ali, também adquirir um terreno e um monte, até mesmo os bois que ele oferecia. Davi fala, não oferecei nada ao meu Deus que não me custe. Um sacrifício significa justamente isso, algo que nos custe, algo que nos seja, difícil, algo que exige trabalho, porque todo presente exige um tempo que você se dedique primeiro para aprender sobre o trabalho. Primeiro você aprendeu, depois você executou o trabalho vendendo o seu tempo em troca de espécie, dinheiro, e depois você vendeu um pouco mais do seu tempo indo até a loja para comprar aquele presente. Vemos muitas pessoas tentando conquistar homens e mulheres justamente pelo presente, pelo sacrifício, por alguma coisa. Por quê? Porque Paulo tinha algo para oferecer, afinal ele levantou um homem que nunca tinha andado. Então eles pensavam que aquele poder era ele, era uma maneira de comprar o poder. Mas o que a mensagem traz para nós, irmãos, é que não haverá facilidade no caminho. Paulo era um homem que gostava de dominar. Antes agia pela força, pela violência, mas agora ele estava dominando o seu velho eu. Então no caminho para a nova realidade não haverá facilidade para dominar o novo eu. Em Provérbios 24:10 fala, se no dia da tua angústia te mostrares fracos, pequena será a tua força. Você já viu um felino, quando ele vai se acaçar, o quanto ele vai determinado e o quanto ele vai confiante? Primeiro ele olha em volta com aquele olhar dominador diante de todas as possibilidades, porque ele mesmo pode ser atacado e até mesmo perder a vida, logicamente, pela sua força e a sua velocidade. Ele está em total vantagem contra a sua presa. Mas a verdade é que ele analisa todas as situações. E o que o proverbista quer falar conosco, irmão? Que nós devemos nos manter justamente como um felino, como vai à caça. Mesmo que a circunstância possa oferecer perigo, nós devemos ter confiança de que vamos dominá-la e não nos deixar nos vencer pela nossa fraqueza. E como que nós fazemos isso, Alisson? Tiago 4:7, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E eu quero terminar aqui com vocês, porque no final das contas, Deus é tudo que nós precisamos. 1 de Pedro 5, no versículo 6,
fala o seguinte para nós: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Há exaltação para quem se humilha, há exaltação para quem se mantém pequeno, há exaltação para quem não se soberbece e que não deixa os aplausos embriagar. Há uma exaltação vinda do próprio Deus, para mim e para você, que escolheu se manter pequeno. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.